Muito antes da Renault desafiar a hegemonia da Chevrolet, Fiat, Ford e Volkswagen no campo dos carros populares com o Twingo e o Clio, no início dos anos 90, o DNA francês já estava no mercado brasileiro. Revelado em março de 56 no Palais de Chaillot, em Paris, e na sequência no Salão de Genebra, o Dauphine, feminino de Dauphin, título francês que significa herdeiro do trono, chegava para substituir o 4 cavalos, modelo barato, robusto e compatível com a austeridade pós-guerra reinante na Europa. É sobre essa história fantástica que vamos falar no vídeo de hoje. Então você já sabe, não deixe de curtir e compartilhar. E se não for inscrito ainda em nosso canal, se inscreva. A história do Renault Dauphine começou na França em 1949, quando Pierre Lefaucheux, presidente da Renault na França, e Fernand Picard, diretor de design, concluíram baseados no sucesso do Renault 4 cavalos, que aqui no Brasil foi carinhosamente apelidado de rabo quente por concentrar o motor e câmbio na parte traseira, que à medida que a economia fosse melhorando, o consumidor francês e o europeu, de um modo geral, precisariam de um carro um pouco mais acima dos 4 cavalos, que já era um sucesso na Europa e no mundo. Nesse ponto, começava a nascer o Dauphine. A engenharia e o design da Renault começaram a trabalhar de maneira acelerada e, em 1952, já existiam protótipos do novo carro em circulação. Inicialmente, o Dauphine utilizava o mesmo motor e câmbio do 4 cavalos, mas posteriormente, depois de muitos testes, a engenharia da Renault concluiu que o motor precisava de mais potência. A partir daí, o motor de 747 cm3 deu lugar a outro, esse com a cilindrada aumentada para 845 cm3. Com esse novo motor e um câmbio de 3 marchas com segunda e terceira sincronizadas, o carro atingiu os 110 km por hora de velocidade máxima, com baixíssimas médias de consumo, na casa dos 14 km por litro, objetivados pela Renault desde o início do projeto. O Renault Dauphine foi apresentado ao mundo em 1956 em Paris e, alguns dias depois, no Salão de Genebra. O sucesso do novo carro foi imediato. A receptividade do público consumidor fez com que seu sucesso se espalhasse por todo o mundo, tanto que após a sua apresentação francesa, as negociações entre a Renault e o Willys Overland do Brasil já haviam se iniciado para a produção do modelo no Brasil. Entre 1957 e 58, as engenharias da Renault e da Willys Overland já trocavam informações para a fabricação do Renault Dauphine no Brasil a partir do segundo semestre de 1959. No final de 1959, o Renault Dauphine foi lançado já como modelo nacional, fabricado aqui pela Willys sob licença e supervisão técnica da Renault. Suas vendas começaram em janeiro de 1960. Além da França e do Brasil, o sucesso do Renault Dauphine fez com que ele fosse produzido também na Espanha, Argentina, Austrália, Nova Zelândia, Itália, Bélgica, Argélia, Reino Unido, Israel e México. O carro foi um tremendo sucesso mundial. E aqui no Brasil, o porte, preço baixo, custo de manutenção e consumo de combustível fizeram com que ele fosse adequado aos padrões financeiros e necessidades das famílias brasileiras. Por aqui também o Renault Dauphine chegou sob aplausos. Rapidez em 40 HP. Renault Gordini, 40 HP de emoção. O Renault Dauphine brasileiro tinha o mesmo motor de 845 cm3 da versão francesa, que desenvolvia 26 cavalos de potência com baixo consumo de combustível. Seu desempenho era adequado às condições de nossas ruas e estradas do início dos anos 60. Comportava uma família de até 4 pessoas e seu porta-malas, situado na dianteira,
acomodava bem a bagagem dessa família. De 1960 até 1965, quando o Dauphine foi fabricado aqui, foram produzidas cerca de 24.000 unidades. Em um mercado onde a maior parte dos concorrentes europeus não estava disponível, o Dauphine vinha competir com o sedã DKV V-Mag e, como lá fora, com o Volkswagen Fusca. Era o único na categoria com estrutura monobloco, introduzida na produção brasileira também em 1959 pelo Cinca Chambord. As linhas eram iguais às do original francês, exceto por detalhes como capô, faróis e os para-choques, com barras de reforço que seguiam os do modelo vendido nos Estados Unidos. Curiosos eram os faróis com lentes côncavas para dentro, quando o comum era convexas. Estas viriam em 1961, com a adição dos faróis maiores do tipo selado, os famosos Salad Beam. O interior não era exatamente amplo, mas acomodava 4 ocupantes com mais conforto que o Volkswagen, em bancos dianteiros individuais e o traseiro inteiriço. O painel simples trazia velocímetro e marcadores de temperatura e nível de combustível. O volante de 2 raios era grande, até desproporcional ao carro, e o acelerador do tipo rodilha apoiava apenas uma parte do pé, o que seria alterado mais tarde. Na alavanca à esquerda da coluna de direção estava o comando de buzina, uma tradição francesa que chegaria até o Corcel como herança do projeto Renault. E havia o requinte de um comutador entre 2 tons, um para a cidade e outro para a estrada. As portas traseiras já traziam o imobilizador da maçaneta interna, para evitar que uma criança abrisse a porta com o carro em movimento. Mas seus vidros eram corrediços na horizontal, não descendentes como os dianteiros, e não havia trava interna das portas da frente. Com o motor atrás, sobrava algum espaço para a bagagem à frente. O capô dianteiro tinha abertura em sentido contra o vento. Inusitada era a posição do estepe, sob o assoalho do porta-malas, sendo retirado e colocado por uma abertura com a tampa basculante abaixo do para-choque, de maneira fácil. A tampa era aberta puxando-se uma argola dentro do porta-malas. Também neste compartimento ficava a tomada de ar para o motor. Muitas vezes o carro parava porque algum objeto ou pano fechava a entrada de ar. A solução, entretanto, eliminava o ruído de aspiração e permitia atravessar trechos alagados sem o risco de um motor admitir água, o que provoca danos graves em razão do calço hidráulico. Outra curiosidade é que a chave de roda servia como manivela de partida. Havia no para-choque na saia traseira um furo para permitir a manivela, engate na polia do motor. O macaco tipo sanfona e o bocal de abastecimento ficavam dentro do compartimento. Denominado Ventoux, em alusão ao monte do mesmo nome no sul da França, onde se realizam provas de subida de montanha, o motor de 845 cm3 desenvolvia 26 cavalos líquidos, 31 brutos, pouco diante dos 44 cavalos do DKV, versão de 1000 cm3 da linha de 1960 em diante, mais competitivos aos 30 cavalos do Fusca, que ainda tinha motor 1200. O câmbio de 3 marchas não trazia sincronizador na primeira, e as rodas eram fixadas por apenas 3 parafusos, o que também se mantinha no Corcel em 2 gerações. O desempenho do Dauphine era modesto, mas condizente com as necessidades do seu tempo. Por pesar pouco, 650 kg, conseguia razoável agilidade no trânsito, que não se refletia em números, porém a aceleração era de 0 a 100, levava a cerca de 35 segundos, e a velocidade máxima ficava em torno de 115 km por hora, conforme testes de época. Em contrapartida, era bastante econômico, sendo comum obter médias de 14 a 15 km por litro em uso rodoviário tranquilo, o que trazia boa autonomia ao tanque de 32 litros. A suspensão independente nas 4 rodas, com semi-eixos oscilantes na traseira, o mesmo conceito do Volkswagen, usava molas helicoidais. Em 1960 era adotado o sistema Aerostabler, que coxins de borracha na traseira, cheio de ar na pressão atmosférica, endureciam na proporção do aumento de carga. A publicidade destacava suas virtudes com inegável exagero. Um carro confortável com a solidez que você exige, ou estável com a potência que você exige. Em julho de 1960 o carro custava 530 mil cruzeiros, praticamente o mesmo preço do Volkswagen, que custava 540 mil também, e bem abaixo do Belka, que custava 668 mil. Em julho de 1962 era lançado o Gordini,
com motor mais forte, comando de válvulas, válvulas carburador, coletores de admissão de escapamento e taxa de compressão diferentes, o levavam a 32 cavalos a 5.200 RPM, 40 cavalos brutos, com torque de 5,75 kgfm a 3.800 RPM. Em 1964 chegava a versão esportiva, chamada como na Europa de 1093. O motor de mesma cilindrada dos demais adotava a taxa de compressão de 9,2 para 1, em vez de 7,7 para 1, o que exigia gasolina de alta octanagem da época, o modelo de gasolina azul, carburador de corpo duplo progressivo a vácuo de 32 mm, novo comando de válvulas com maiores levantamentos de duração e um escapamento menos restritivo. A potência subia para 42 cavalos a 5.800 RPM. A quarta e última marcha vinha mais curta, passando de 1,03 para 1 para 1,07 para 1. Além disso, a suspensão traseira era rebaixada para proporcionar cambagem menos positiva, com ganho em estabilidade, e os pneus eram Pirelli, em medida hermética na tradição francesa. Nos últimos anos, algumas evoluções foram aplicadas ao Gordini. Em 66 era lançada a versão 2, com mudanças no carburador, distribuidor, alavanca de câmbio, bancos, revestimento interno e fresos. A maior evolução, porém, estava na suspensão traseira. Recebia tensores longitudinais que melhoravam bastante a localização das rodas traseiras nesse plano. Neste ano de 1966, o Dauphine e o modelo 1093 deixavam o mercado nacional. Em 67 chegava o Gordini 3. Os freios a disco opcionais nas rodas dianteiras eram a grande novidade. A Oliris dizia no anúncio, seria a única reivindicação de seus pilotos no modelo anterior. Para 1968 chegava o Gordini 4, apenas com novas cores. Em março desse ano ele deixava de ser fabricado, encerrando um total de 74.620 unidades, entre as várias versões, 23.887 do Dauphine, 41.045 do Gordini, 8.967 do Teimoso e apenas 721 do 1093.